Agora vamos para a próxima palestra, a importância da espiritualidade para pessoas no espectro, com o Anderson Flávio. Nós temos até o 12h10, aí você administra o tempo, para se eventualmente tiver uma possibilidade também de comentários, tá? Fica à vontade. Enquanto você amarra o cadarço, quem está online, a mídia, se tiver alguma pergunta, pega essa pergunta e repassa, tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui. Eu espero contribuir um pouquinho com vocês, tá bom? Vou ser rápido, é um beijinho na flor, coisa rápida, tá bom? Para não cansar vocês. E a minha assistente, para onde eu tenho que vir? Para cá, tá bom aqui? Muito bem. Falar rapidamente para vocês, toda vez que eu der um joinha, então, Laila, você passa aí para a gente, tá bom? Pode ir para o primeiro. Então, eu quero falar sobre a importância da espiritualidade nas pessoas, né, do espectro autista. Antes, eu só quero falar um pouquinho. Quem sou eu? Um homem de 45 anos de idade, sou casado há 23 anos, tenho uma filha chamada Amanda, fruto desse amor, e nem sempre fui psicólogo, né? Eu transicionei por algumas carreiras até entender que a minha vocação, o meu chamado, aquilo que ressoava dentro de mim era trabalhar com gente. E um dia, trabalhando no banco, não aguentava mais, tinha que fazer aquelas contas, bater meta, não suportava ser bancário. E eu ficava assistindo o RH trabalhando com pessoas. Eu quero fazer isso aí da vida, eu quero atender gente, eu quero fazer esse negócio aí. Então, eu fui correr atrás e ingressei na área de RH, tive uma carreira no mundo corporativo. E depois que eu entrei no mundo corporativo, isso me possibilitou estudar psicologia. Então, eu sou um ex-flanelinha que hoje sou psicólogo, tá bom? Comecei a minha carreira profissional trabalhando em feira, flanelinha, cuidando ali dos carros das tiazinhas. Algumas me davam uns caraminguás, outras me davam um saco de laranja, meia dúzia de maçã, e assim a gente ia vivendo a nossa vida, tá bom? Então, tenho muito orgulho de falar da minha origem. De onde eu vim, mãe costureira e pai cobrador de ônibus, seria inimaginável que anos depois eu estivesse falando para pessoas tão bacanas quanto vocês aqui. Eu quero aproveitar e dizer que eu espero estar no mesmo nível que os meus antecessores aqui, né? Diego, Márcia e Elô deram um verdadeiro show. Vamos lá. Eu sou, além de psicólogo, eu também tenho enveredado pelo caminho da escrita, me tornei um escritor oficial. Por que a literatura? Porque eu entendo que a literatura é perene. Eu posso gravar um monte de vídeos nas redes sociais, fazer um monte de coisa, mas a rede social nem é minha. Se o Instagram quiser ir lá derrubar tudo, ele derruba. Mas aquilo que eu escrevo, mesmo quando eu não estiver mais aqui, nessa dimensão terrena, ficará ainda ecoando em vidas e em corações. Por isso, esse aqui, juntamente com alguns colegas brilhantes, é o nosso 5º livro, vou falar um pouquinho dele depois, mas esse é o 5º livro, então, que nós estamos produzindo, tá bom? Antes de tudo, pode pular isso aí, Laila. Antes de tudo, eu sou um cristão. Sou cristão até o tutano, nasci na igreja e não pretendo sair, amo Jesus. Então, a minha maior biografia é ser um servo de Cristo, tá bom? Eu amo ser cristão. Bom, essa manhã tão agregadora e tão recheada de conhecimento que a gente está tendo aqui, qual é o valor que você está atribuindo a tudo isso que você está recebendo aqui? Qualquer ambiente que a gente entra, se a gente entrar a gente tem que fazer sempre um exame de consciência. Quando eu adentro no ambiente para aprender, qual é a minha condição emocional? Eu vou lá só para tentar sorte, vou ver lá se alguém fala alguma coisa legal, vai que serve, né? Vai que dá. Ou eu vou com o coração aberto, esperando, puxa, deixa eu ver o que essa pessoa tem para me dizer, eu vou aprender algo com ela. Como eu aprendi aqui nessa manhã com o Diego, falando sobre a história da sonorização individual, aprendi com a Márcia, aprendi com a Elô e assim sucessivamente. Então, esteja aberto para aprender, valorize esse momento. Sabe por quê? Se a gente valoriza, a gente cresce como gente. Se a gente não valoriza, possivelmente no final do dia você vai sair daqui e vai se perguntar, mas, nossa, afinal de contas, por que eu passei o dia aqui? O que eu estou levando para casa, afinal de contas, né? Essa escritora da saga Harry Potter, ela escreveu a maior parte da saga dela sentada nessa cadeira tão simples, né? Você daria R$20 nessa cadeira? Você daria R$30 nessa cadeira?
De graça você receberia? Tem gente que falou que nem de graça receberia, porque é uma cadeira velha, muito simples, né? Mas pasme você, essa cadeira foi leiloada num leilão em Londres, e ela foi arrebatada por uma bagatela, se eu não me engano, de 30 mil euros. Por que será que essa cadeira ganhou esse tamanho de valor? Porque uma escritora famosa sentou nela, por mais simples que ela fosse. Então, a gente precisa aprender a dar valor para o que acontece com a gente precisa dar valor para o momento que a gente está vivendo, a gente tem que dar valor para as coisas que estão diante de nós, porque assim a gente vai crescendo e se desenvolvendo e se expandindo como gente. Tudo bem até aqui, pessoal? Muito bem. Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina de crenças, sim ou não? Eu posso acreditar absolutamente no que eu quiser, mas na medida que eu vou passando a acreditar em coisas, isso vai criando um padrão no meu cérebro. Algumas circuitarias do meu cérebro vão se padronizando, e aquela crença vai ficando muito instalada em mim. A ponto de que tem algumas coisas que, por mais que alguém queira tirar da sua cabecinha, consegue. Por quê? Porque essa crença se enraizou. Sabe aquela panela, quando você faz uma carne de panela bem gostosa, e no fundo da panela fica aquele restinho de carne incrustado? Você tem que pegar uma colher, não é isso? E raspar para poder limpar direito. É ou não é assim? Crença é a mesma coisa. Aquilo fica incrustado na gente, não sai fácil. Então, eu queria que você tivesse aberto para, de repente, aqui desmistificar algumas pseudocrenças da sua cabeça. Porque, além do padrão, isso vai criando uma acionalização. O que é isso? Isso, a partir da minha crença, eu vou me comportando no mundo. Sim ou não, pessoal? É assim que é. Então, o que é o ser humano, afinal, hein, gente? Pergunta de $1 milhão. O que é o ser humano? O ser humano, ele tem 4 dimensões. Entenda, quando eu disser dimensão, entenda como medida, como uma parte. Então, o que é o ser humano? O ser humano, ele é biológico, ele tem um corpo, certo? Sim ou não? Falem comigo. Sim. Opa, que bonito. O ser humano tem uma dimensão psicológica, ele tem uma psique, sim ou não? O ser humano tem uma dimensão social, as nossas relações sociais são extremamente importantes para a nossa condição de vida, porque, por exemplo, as relações tóxicas, elas vão trazendo adoecimento para a gente, sim ou não? Já as relações saudáveis vão tornando a gente uma pessoa cada vez mais feliz, é ou não é? Eu, por exemplo, sou felicíssimo por trabalhar, por ter colegas tão brilhantes quanto vocês. Então, eu estou cuidando da minha dimensão social, estou querendo ficar próximo de gente bacana, gente que me ajuda a crescer, certo? E nós temos uma 4ª dimensão, que é essa escondida, se pudessem colocar aqui, ó, debaixo do tapete, colocariam, que é a dimensão espiritual do ser humano. O ser humano é espiritual. A antropologia, que é a ciência do conhecimento humano que estuda a história do homem, existem inúmeras pesquisas que demonstram que o ser humano, por essência, é crédulo. Ou seja, ele tem uma inclinação a buscar aquilo que está para além dele. Esse contato com o transcendente, com Deus, com o divino. Isso é inerente a qualquer ser humano. Mesmo o ateu que bate o pé e diz, né, como um menino birrento, Deus não existe. Ainda assim, nele há uma crença inerente. Até aqui tudo bem? Concordam ou discordam? Então, nós, seres humanos, temos essa dimensão espiritual. E esse assunto sempre me intrigou desde a época da faculdade. Eu ficava me perguntando por que os professores não falavam sobre essa dimensão espiritual. E o tempo todo nós éramos ensinados assim, olha, o ser humano é biopsicossocial. O ser humano é biopsicossocial. Mas eu ficava pensando, mas está faltando um negócio aí. Esse ser humano está meio capenga, sei lá, um ser humano meio saci de uma perna só. Está faltando uma coisa nesse negócio. E era a dimensão espiritual, que a academia trata de matar isso. Esconder isso. E aí eu fui buscar para fora da faculdade alguns autores de dentro da psicologia que falavam sobre a dimensão espiritual do ser humano, como Carl Gustav Jung, como Viktor Frankl, como Rudolf Adler e vários outros psicólogos. E eu me perguntava todo santo dia na faculdade, mas por que esses professores não apresentam esses autores para a gente? Eles só ficam aqui demonstrando Karl Marx, Michel Foucault.
E aí? Então isso me intrigou desde a época da faculdade. Dito isso, tem esse autor que eu gosto muito, que é o Harold, e ele é um grande psiquiatra americano que estuda há décadas a dimensão espiritual do ser humano. Então ele, como médico e como psiquiatra, se debruçou a estudar isso de uma maneira muito robusta e profunda e consistente. Ele diz o seguinte: quando a gente pensa sobre espiritualidade, a gente precisa devolver a verdadeira definição de espiritualidade para a religião. Porque hoje estão tentando romantizar a espiritualidade. Ai, eu tenho uma espiritualidade, ai, gratiluz, não sei o quê. Não, isso é romantizar a espiritualidade, né? Já ouviu falar assim, né? Gratiluz. Primeiro que essa palavra é horrorosa, né? É a junção de gratidão com luz. Não sei de onde tiraram isso, né? Então, eu tenho uma espiritualidade, eu pratico gratidão. Eu tenho uma espiritualidade, eu vou no parque ver a área verde. Não. Então, o que o Harold traz para a gente é extremamente profundo. Nós precisamos devolver o verdadeiro sentido da espiritualidade, que está ligada a uma religião. A religião é o meio pelo qual você e eu vamos praticar uma espiritualidade. Concorda ou discorda? Sim ou não? Muito bem. E aí a gente pode enxergar a espiritualidade de duas formas, tá? Primeiro, eu posso entender a espiritualidade como numa situação vertical, em que eu tenho um Deus acima de mim, e eu sou criatura, e eu me conecto com esse Deus, e uma versão mais atualizada, mais romantizada, que tem tentado criar, que é essa espiritualidade horizontal. O sentido de propósito, a busca pela satisfação da vida é ter uma espiritualidade. Mas isso é meio blá blá blá, como o Harold diz, tá bom? Temos que devolver o conceito original da espiritualidade. Concordam ou discordam até aqui? Estão comigo? Me fiz entender até aqui? Ótimo, vamos lá. Mais um pouquinho, Laila. E aí nós temos a Temple Grandin, que é uma psicóloga atípica. Ela tem uma frase que é muito profunda. Eu sou diferente, eu não sou menos. Eu achei muito bonito e contundente o depoimento da Elô aqui para a gente, nessa partilha extraordinária que ela fez, ela na condição de atípica. Porque, de fato, ela é diferente, mas ela não é menos. E essa é uma compreensão que a igreja precisa ter. Gente, a igreja, ela é o último reduto da sociedade. Nós estamos num momento da sociedade, do mundo atual, em que a igreja anda na contramão da sociedade, é ou não é? A igreja é o último reduto, gente. E se a igreja, como a Márcia bem enfatizou aqui, não permanecer sendo diferente, o que será da humanidade? Um verdadeiro caos. Então, eu sou diferente, eu não sou menos. Isso é bastante profundo, pelo fato de que cada um de nós, cada ser humano, independente do problema que ele carregue, ele ainda assim tem a possibilidade de praticar uma espiritualidade, tá? O que aconteceu aqui? Vamos lá. O Mircea Eliade, que foi aquele que apareceu ali antes de apagar, ele foi um filósofo que estudou por décadas religião. E ele chegou na mesma conclusão que os antropólogos, que o ser humano ele é um homo religioso, ou seja, nós somos uma pessoa da religião. Não tem como falar de humanidade, de ser humano, sem falar de religião. Concordam ou discordam? Então vamos lá. E aí eu trago o meu queridinho Viktor Frankl, né? A psicologia profunda segue o ser humano até as profundezas dos seus instintos, mas muito pouco as profundezas do seu espírito. Então, até onde a psicologia consegue chegar, não atinge com profundidade essa dimensão mais imaterial do ser humano, que é a dimensão espiritual, concorda? Porque a dimensão biológica, ela é material, eu estou vendo aqui, eu estou mexendo as pernas, é fácil. A dimensão social, eu estou vendo aqui cada um de vocês, estou fazendo uma interação social aqui, mas a espiritualidade é aquela dimensão imaterial. Ela está onde esse negócio? Onde ela está?
Já se perguntou? Onde está a espiritualidade? Onde está depositada a espiritualidade? A provável resposta é que ela está na alma. Certo, gente? Concordam ou discordam? Então a espiritualidade está na alma. E aí eu pergunto, uma pessoa atípica não tem alma? E por que a gente parte do pressuposto que eles não podem desenvolver e praticar uma espiritualidade? Isso sempre me intrigou também. Eu fui de uma comunidade cristã há muito tempo e vi ali algumas pessoas atípicas participando do culto. E me intrigava os modos diferentes com os quais elas se comportavam na hora do culto. Algumas mais expressivas, normal, levantavam as mãos, fechavam os olhos. Outras um pouco dentro da sua quietude, muito quietinhos, muito tranquilos. Se você olhasse, você até poderia pensar, nossa, acho que ela não está conseguindo se conectar com o ambiente. Mas, na verdade, é um equívoco da nossa parte. Todo ser humano tem a capacidade de praticar e desenvolver a sua espiritualidade. Concorda, pessoal? Muito bem. E aí, no livro, eu trago, por exemplo, a gente traz aqui alguns exemplos importantes de pessoas que são atípicas e de que tem que criar alternativas para poder se conectar com o divino, para poder ter essa relação com Deus, porque como bem disse aqui a Elô, o atípico é muito literal. Então imagina se ele lê o Velho Testamento que está cheio de guerra e de morte. Como é que fica a cabeça do atípico? Se ele lê, por exemplo, a história do Sansão. Não é, Elô? Como é que fica? Então, a gente traz no livro alguns exemplos muito interessantes de atípicos que foram criando novas alternativas para poder continuar conseguindo praticar a sua espiritualidade, tá bom? Tá, fica aí. E aí tem uma das histórias bem interessantes que a gente se deparou, e quando eu fui buscar ler o meu capítulo aqui nesse livro maravilhoso, que tem vários profissionais aqui que escreveram, eu fui buscar na literatura, então, esse assunto. Num primeiro momento eu pensei, puxa, será que eu vou achar alguma coisa? Será que eu vou achar algum pesquisador que está interessado nesse assunto, de entender a espiritualidade na pessoa atípica? E eu me surpreendi positivamente, porque encontrei muita coisa na literatura, né? A literatura, gente, que é a tecnologia mais antiga da Terra, certo? Nós não somos o povo do livro? A Bíblia é uma tecnologia antiga, não é? Porque foi a partir dos registros, não é isso? Que chegou até nós e hoje nós temos o Evangelho de Jesus, o qual molda e norteia o nosso caminho, não é isso? Então é uma tecnologia muito antiga. Então o livro é uma tecnologia que nunca vai ficar obsoleta, nunca vai ficar atrasada. Então essa tecnologia aqui, aconteça o que acontecer, pode vir a que vier, essa tecnologia ela vai permanecer, tá bom? E aí nós encontramos uma história muito interessante de um garoto que estava assistindo um culto, foi participar de uma reunião de uma comunidade, e quando terminou a reunião, uma mãe virou para o pastor e disse para ele, eu gostaria muito que o meu filho tivesse acesso a Deus, que ele conseguisse essa conexão. E a resposta do pastor para a mãe foi uma resposta dura. Deus é muito difícil para os autistas entenderem. Vi várias carinhas agora assim olhando para mim, pasmados, né? Pois é, essa foi a resposta do pastor, que Deus era muito difícil para os autistas entenderem. E aquela mãe saiu dali chorando muito, muito entristecida pela resposta que ela tinha ouvido. Então, essa união aqui da Unipas com a Mirada, com a Integrare, tudo isso é muito maravilhoso para que a gente desmistifique a ideia, uma ideia equivocada de que pessoas no espectro não podem praticar uma espiritualidade. E eu vou defender isso até o meu último respiro, até que o Senhor me permita me viver, eu vou defender isso. Você está comigo? Vamos criar um exército para defender isso aí, pessoal? Quem está comigo aí? Levanta a mão. Boa, eita que exército bonito, poderoso, Camila. É assim. Então, toda a ideia equivocada, nós precisamos nos unir para desmistificar.
desmantelar aquela ideia, porque ideias erradas desconstroem o mundo. Sim ou não? Não preciso dar exemplos históricos aqui, né? De que ideias erradas desconstroem o mundo. Mas a união, a palavra de Deus, inclusive, a Bíblia fala que na união o Senhor ordena o quê? A bênção. Então o que está acontecendo aqui, né? Então não é sobre mim, não é sobre você, é sobre algo muito maior do que nós. O amor, que é uma... Cadê o tempo aí? Cadê a minha staff que não está mostrando o tempo aqui para mim? Não sei quanto tempo eu tenho. Ela assumiu, achei estranho. Ainda tenho tempo? Ah, legal. Então, essa união aqui, ela é muito importante, tá bom? E eu sinto orgulho de fazer parte desse time. A palavra clínica, a origem da palavra clínica é muito profunda. Clínica significa inclinar-se ao outro. Olha que lindo. Então, quando eu participo de uma clínica, fundamentalmente, eu preciso estar disposto a me inclinar para o outro. Não é sobre eu, é sobre o outro. Então, eu trabalho com a Laila, trabalho com várias amigas aqui, Natasha, a Rose, não importa. Sim, quando eu entro na clínica, eu já tenho que... Isso tem que estar muito claro dentro de mim. Eu preciso me inclinar para o outro. Clínica não é sobre mim. Então, na clínica, todos nós aqui, temos tido a possibilidade de acolher essas pessoas, de acobertar essas pessoas e de dar a elas o que elas muitas vezes não encontram por aí na sociedade. Correto? Sim ou não? Então, é nosso papel sair daqui. Eu sempre digo o seguinte, toda reflexão precisa nos levar a uma ação. Então eu posso achar bonita uma reflexão, nossa, que lindo, vou fazer coração coreano para a Márcia, ai, que lindo, adorei o que a Márcia falou. Mas toda reflexão precisa mexer com a minha alma, isso precisa mexer comigo, isso precisa me levar a uma ação. Concordam ou discordam? Então eu quero estimular você nessa manhã, que você saia daqui disposto, entusiasmado, estimulado a agir. O amor é o maior de todos os poderes, pessoal. Pode repetir isso comigo? O amor é o maior de todos os poderes. Não há nada maior do que o amor. E aquele que a gente segue, o mestre dos mestres, o apóstolo João faz uma síntese no seu livro. Deus é amor. Acabou. Passa a régua, não tem mais nada para falar. Deus o que significa? É um atributo próprio dele. Vem dele. Se eu sou uma pessoa capaz de amar, é porque isso vem dele para mim. Não foi eu que desenvolvi, eu sou bom, eu sou muito bom, vou amar minha filha. Não, isso é dádiva de Deus para mim e para você nessa manhã. Então, eu queria estimular você a adquirir o nosso livro, Autismo, muito além do diagnóstico, porque hoje eu não vou me privar de dizer isso aqui, e já concluo. Autismo tem virado um negócio. Olha, várias pessoas fazendo assim com as cabecinhas. O autismo virou um negócio. E isso é muito perigoso e complicado. Então, quando a gente escreve um livro que o autismo está para muito além do diagnóstico, o nome já é bastante sugestivo, né? Está para além do diagnóstico. Então, eu não posso olhar para uma pessoa apenas do ponto de vista do diagnóstico dela, mas olhar para esse ser humano de maneira integral, considerando a dimensão biológica dele, a psicológica, a social e a espiritual também. Concordam ou discordam? Então, por favor, depois vão adquirindo aí o nosso livro no final do dia. Eu também tenho esse outro livro aqui, Deus não está alheio ao que acontece com você. É uma análise psicológica de 12 personagens bíblicos. Como Jefté lidou com rejeição? Como a Ana lidou com a dor de ser estéril? Você já fez essa pergunta? Lê o livro, você vai descobrir. Tá bom? Então, eu estava conversando com um simpático pastor dessa igreja, o pastor Aldemir, e eu estava agradecendo ele pela oportunidade que ele está dando para nós, de clínica, estarmos aqui dentro desse espaço religioso. Porque
eu ando muito por aí e eu me deparo ainda com situações em que eu escuto a seguinte resposta. Falou, cara, eu queria te levar lá, recentemente, inclusive, foi engraçado. Eu queria te levar na minha igreja para dar uma palestra, mas o meu pastor falou que esse negócio de psicologia não entra lá, não. Eu falo, não, tudo bem, beleza, fica em paz. Fica em paz, beleza, valeu, beleza. Mas graças a Deus que, enquanto a gente encontra uma que age assim, a gente encontra a Igreja do Nazareno e tantas outras que abrem as portas para a gente discutir o assunto da alma, da emoção, que é tão importante, não é? Afinal de contas, nenhum livro do planeta vai se sobrepor à Bíblia. Estava falando isso para o pastor, né? Então, se essa é uma preocupação de algumas igrejas que ficam um pouco com medinho, fiquem despreocupadas. A ciência vem de quem? Vem do Altíssimo, tudo vem dele, né? E a ciência está aí para ajudar as pessoas a se desenvolverem, as pessoas a serem melhores. Então, Deus proporcionou que cada um aqui se especializasse numa área da ciência para que o ser humano seja ajudado, tá bom? Para que a gente possa possibilitar o desenvolvimento das pessoas, tá bom? Quero agradecer você nessa manhã, eu não sei quanto tempo eu tenho, a minha staff sumiu, quero agradecer você pela paciência e espero que essa reflexão gere em você. Pode tirar, Laila, por favor. Pode tirar daí. E eu queria agradecer aqui, não vou citar nomes porque eu posso ser injusto, mas queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Para mim é muito significativo estar sentadinho aqui, mais ouvindo do que falando e aprendendo com vocês. Eu sei que depois do almoço vem coisa boa por aí, vem Camila Lessa, essa mulher forte, potente, vem outros mais aí, Michele, Rose, sei lá mais quem. Mas eu sei que até o final do dia eu vou sair daqui cheio de conhecimento, não para me tornar um obeso de conhecimento, não. Eu vou adquirir conhecimento para poder partilhar e espalhar a boa mensagem, tá bom? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida e Jesus é o nosso mestre dos mestres.